Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0, que vai ter do time de comentaristas do Opinião, o empresário André Orsini e o advogado Paulo Henrique Cremonesi. Nós temos como convidado especial nesta segunda-feira o ex-prefeito de Praia Grande, ex-deputado federal Alberto Mourão, que anunciou na semana passada a saída do PSDB. Boa tarde, prefeito. O que levou o prefeito a sair do PSDB? Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, população da Baixada Santista. Bem, eu vou aproveitar que eu estou de férias, peguei uma semana para sair com a família, estou dentro do carro, vou aproveitar e falar com vocês por aqui mesmo. Bem, a saída do PSDB era uma coisa que vinha sendo amadurecida há algum tempo já. Há uma insatisfação minha em relação a todo o processo decisório dentro do partido, e ela se culminou agora com a questão da convenção. Né? Eu acho que a gente vai reeditar o colégio eleitoral do período da Revolução. Nós lutamos muito, né? Nos anos 80, né, Paulo? 88, para a nova Constituição, as diretas já, a gente tinha um trabalho de voltar a ter o voto direto. De repente, a gente editou um voto indireto, quando elegeu um colégio eleitoral para procurar o melhor candidato para representar o partido admissional nas eleições presidenciais. Pra você ter uma ideia, eu governei durante 5 mandatos, dos 5, tive 3 de prefeitos pelo PSDB, 1 de deputado federal, e meu voto valia 7.000 vezes menos que alguém tinha mandato hoje. Acabei de coordenar uma eleição regional, 3 anos atrás, e eu não quero dizer que o meu voto tinha que valer mais ou não, tinha que valer igual. Acho que as prévias, elas amadurecem o processo de discussão interna, de quais são as propostas que o nosso candidato tem que levar em nome dessa sociedade, que partido é parte da sociedade, pensa de forma diferente. Como governar um país, um estado, um município, e não é diferente. Nós não amadurecemos esse processo democrático dentro de cada partido. Eu sei que nem todos os partidos são assim, mas o PSDB que não pode ser contraditório a sua história, né? No sentido de buscar a discussão, o amadurecimento dentro do partido, para que a gente possa ter um candidato mais antenado com a base e que ela possa partir unida no processo de busca de voltar a comandar os destinos do país. Paulo Henrique Cremonesi. Boa tarde a todos, boa tarde ao espectador, boa tarde, prefeita, é sempre uma honra poder falar com o senhor. Essa saída significa uma futura aliança para o governo do estado? Muita gente especula pela condição do senhor, pela qualidade de ter sido o melhor prefeito da Praia Grande de todos os tempos, um deputado federal bastante atuante. Então existe uma perspectiva, principalmente das pessoas que gostam do senhor, de eventualmente participar da eleição estadual. Existe essa possibilidade ou é muito cedo falar disso? Não é cedo, mas o problema é que a gente sabe muito bem que a eleição ela não se traduz pela capacidade, né? No país ainda não tem esse condão da gente chamar para a eleição, para governar o país, pessoas mais qualificadas. Vale quem tem mais poder partidário, basta ver que a gente tem mandatários que destituíram toda a direção partidária a nível nacional que se contrapuseram às suas orientações. Então isso não é um voto democrático que representa a sociedade, porque a gente tem partidos, mas não tem partidos que representam o sentimento da sociedade. Tem partidos que têm donos. Isso é muito ruim. Você não amadurece a vida pública no país. Eu diria que assim, eu estarei presente nas eleições. Agora, qual é o cargo que eu vou disputar vai depender do partido que eu estiver na próxima eleição. Eu não dependo de mim só, depende do colegiado que eu estarei. É óbvio que eu me acho com condições de disputar um cargo maior, tanto ao Senado como qualquer cargo executivo. Mas seria uma utopia minha eu achar que eu sozinho posso construir isso. Não tem condições. André Orsini, dá uma olhada na tua bola de cristal, fala para onde que o prefeito Alberto Mourão vai e para que cargo que ele vai disputar. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, Paulo Henrique Cremonesi, boa tarde a todos que nos acompanham na Opinião e boa tarde, prefeito Mourão.
Paulo, eu acho que o prefeito tem 15 possibilidades, né? Agora a gente tem que aguardar aí, e eu espero, e a minha pergunta era exatamente essa, se o prefeito tem falado com os partidos, se já tem alguma coisa avançada, se já pode anunciar para nós qual será o seu caminho, mas é mais para saber qual o sentido aí desses partidos aí, que eu imagino que deva ter diversos aí conversando, né? Mas deve ter um que já tem a sua preferência, não tem, prefeito? Eu tenho uma possibilidade de estar entrando para um partido com uma referência histórica já. É óbvio que eu preciso estar dentro de um partido que tenha tempo de televisão, que tenha condições de disputar essa eleição, pelo menos em qualquer dos cargos, em igualdade de condições. Há uma centralização, né, em todo sentido, de televisão e meios nos partidos hoje. É óbvio que isso deve acontecer e deve amadurecer também, porque eu acho que não é só a centralização financeira. A gente precisa ter, pelo menos, excesso de partido faz mal. Um partido, dois, a gente já lutou contra isso. Eu acho que existe espaço para 7, 8 partidos, se a gente for falar em campos de pensamento, e isso deveria ser ideal, para que a gente pudesse amadurecer as políticas públicas no país. Não é para já, não vai ser para esse mandato e nem para o outro ainda. A gente precisa fazer uma reforma política para valer, né? Senão a gente não vai conseguir discutir as políticas públicas de forma diferente e mais madura. Olha, André, eu acho que ainda estou em conversação com mais 2 partidos, com 3 partidos aí tabulados para pensar, para conversar, e a decisão eu devo tomar aí nesse mês de janeiro. Prefeito, se o prefeito Alberto Mourão se candidatar a deputado federal, o cenário se apresenta um pouco congestionado dessa vez. Nós temos um deputado exercendo o mandato de Guarujá, o Marcelo Squassoni, do Republicanos. Temos uma deputada de Santos, a Rosana Vale, exercendo o mandato pelo PSB. Um deputado natural de São Vicente, o Júnior Bozella, é União Brasil, né, o partido dele. E temos também o Samuel Moreira, do PSDB, lá no Vale do Ribeira. Além disso, já se apresentaram o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e pode se apresentar também o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Está congestionado esse cenário, prefeito? Olha, tecnicamente, nós teríamos condições, se hoje tivesse um voto distrital, de elegermos 4 deputados federais. Se a gente for falando no campo do deputado federal. Se for no campo do deputado estadual, nós teremos aí condições de até 6 deputados, 5 a 6. A realidade é que a gente não tem voto distrital, isso não ocorre. Mas se a gente fosse usar uma lógica técnica, que as pessoas tivessem maturidade política, nós tivemos 900 mil votos válidos, aqueles votos dados nominalmente a candidatos, na última eleição, há 3 anos atrás. Isso daria tranquilamente para dar 200 mil votos para cada um, você já eleger 4. Mas com 150 mil você elegeria 5. Mas não existe essa utopia, é uma utopia. O que não pode é ter 2 candidatos que não tem nada a ver com a Baixada Santista, tiveram 200 mil votos nas últimas eleições. E mais outros, quase 200 mil, que foram dados a candidatos de fora. Fora que a gente fala distantes. É coisa assim de 2 mil para um, 3 mil para outro. E, na verdade, o que a gente vê é esse espalha. Mas na hora de cobrar, vai cobrar dos deputados que moram na cidade. Nem que às vezes não estão mais morando aqui nessa região. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção de que a gente precisa ter um parlamentar que seja a voz dos demandas regionais perante o Congresso Nacional. E a gente não tem. Ele tem que ter uma visão estrutural de sociedade. Ele não pode ser um parlamentar também despachante de luxo, representando segmentos só. Ele precisa ter a visão estrutural de sociedade, de vida pública, para que a gente possa discutir as políticas públicas de forma mais madura e responsável. Se não tiver isso, também não vale a pena ter um parlamentar local, porque ele não representa bem essa sociedade do ponto de vista dos temas temáticos, dos temas importantes que assolam a sociedade brasileira. Mas os problemas estruturais locais, eles têm que estar presentes também, tem que ter a visão estrutural da nossa região. E o que a gente percebe é que alguns nomes que você falou aí, ou estão ausentes da Baixada, ou nem são da Baixada, mas vêm buscar voto aqui se dizendo da Baixada. Isso não dá para acontecer. Da Baixada, eu considero que só tem 2 hoje, por enquanto. Né? Eu diria que tem 2
tem 1,5. Eu diria assim, para nós, não vejo dificuldade, Paulo. A gente tem que tentar fazer uma campanha para mostrar que esses 200 mil votos que concentraram em 2 candidaturas não ocorram de novo, para que a gente possa ter aí a representatividade de 4 a 5 deputados, para que a gente possa ter um peso político no Congresso Nacional. Um não vai fazer sozinho a coisa virar lá, mas 4 ou 5 unidos vão fazer as coisas se transformar. A gente tem que sair desse marasmo que se encontra a Baixada Santista, um desaquecimento econômico, onde a gente viu a Cosipa chegar ao ponto que chegou, né? O polo industrial, petroquímico, siderúrgico de Cubatão, está um horror. A gente precisa reorganizar esse processo. A questão portuária, perdendo seu espaço no cenário nacional, a gente sabe muito bem, está chegando atrasado algumas obras necessárias. A gente sabe bem que precisa reaquecer a questão do turismo de forma mais... A gente está vendo investimentos maciços em cidades do interior de São Paulo, e a gente não vê isso acontecer na Baixada Santista, para estruturar. Basta ver Andaraguá, que podia ter alavancado a economia regional, e nisso não aconteceu, porque a gente teve a omissão de muita gente. Então a gente precisa repensar a Baixada Santista. Não pode continuar aceitando migalha de uma ponte, migalha de um viaduto, para que a gente não consiga desenvolver a estrutura econômica da Baixada de uma forma muito séria e sistêmica. Cremonese, o discurso do prefeito Alberto Mourão é bem claro: integração dos municípios da região metropolitana e uma conscientização do eleitor na direção de eleger candidatos regionais, não dispersar os votos. Agora, existe uma dificuldade muito grande entre expressar essa ideia e fazer ela se concretizar, não é? Existe a dificuldade, e foi muito boa a participação do prefeito Mourão, porque ele deixa claro o grau de dificuldade de alguém para ingressar na política. Nós, às vezes, temos uma ideia ingênua de que os políticos eles conseguem seus caminhos de maneira fácil. Não, tudo é difícil. Veja, um nome de peso, qualificado, experimentado, que já foi legislador, já foi administrador, encontrou dificuldade no partido, agora busca um outro partido, tem que compor, tem que pensar, falou, sozinho não se faz nada. Nós estamos a falar de uma pessoa importante, não estamos a falar de um político neófito ou de um político com pouca experiência, não, é a mesma coisa, né? Mas de um político experimentado, tarimbado, que já foi aprovado pela população e mesmo assim encontra dificuldade. E eu aproveito, não foi exatamente o que ele disse, mas eu ouso aproveitar e na esteira do que ele falou. A vulgarização da política. É importante a gente escolher bons candidatos que estão próximos, que nós possamos cobrar, que nós possamos dialogar e não enveredar para aquela coisa do candidato caricato. Às vezes aparece alguém com um apelido engraçado ou porque teve um destaque na mídia como um fanfarrão, literalmente, e de repente alguém com o perfil dele não recebe o voto porque o sujeito que deu uma cambalhota numa rede social chamou bastante atenção e ganha o voto do eleitor da Baixada Santista. Depois, como a gente vai cobrar, como a gente vai pedir algo? Porque se alguém vai a Brasília conversar com o Mourão, deputado federal, ele sabe que aquele alguém que chegou até Brasília não vai sozinho. Ele representa uma parcela da população local. Então é óbvio que ele vai ser mais atencioso, mais gentil, mais preocupado em resolver os problemas e atender as demandas. Então eu gostei muito dessa participação, fui muito feliz para mostrar ao nosso espectador, que é eleitor, quão difícil é a vida política e como é necessário ter atenção, como é necessário escolher a dedo o seu candidato, seja para o cargo que for. Então eu fico muito contente e espero em Deus aí que ele consiga um bom partido e seja qual for a função pública, ele tenha sucesso, porque ele foi um bom administrador, foi um bom deputado, não tem nada assim, salvo aquelas intrigas próprias do mundo político, isso aí ninguém vai passar imune, mas a quantidade de coisas boas, eu tenho amigos na Praia Grande que são fãs dele e eu confio nesses amigos, então... Como que você viu o discurso do Mourão, André?
Olha, eu sempre falo que o Mourão tem um discurso metropolitano, né? Embora ele tenha sido prefeito de Praia Grande, ele nunca faz uma análise só sobre a cidade da qual ele foi Praia Grande, prefeito, inclusive, né? está no centro geográfico Isso. da Baixada. Bem colocado, bem Sempre, colocado. no meu discurso sobre o Andaraguá, eu falo dos 138 quilômetros que nós temos de Piruíbe a Bertioga, a Praia Grande está nos 65. Então, quer dizer, está bem no centro geográfico. Mas eu queria fazer uma última pergunta, não sei se o prefeito ainda está com a gente, qual é a visão que ele tem sobre a importância da ligação seca. Ele vai participar do programa Em todo. 2022, lutaram, porque nós trabalhamos juntos, aí ele como prefeito, eu como empresário, durante 16 anos para a gente conseguir viabilizar o complexo Andaraguá. E como ele vê agora, se 2022 ele eleito aí, seja deputado, seja outro cargo de maior expressão a nível de Estado, como é que ele vê a importância da ligação seca entre Guarujá e Santos, ou prefiro até falar sobre a margem esquerda do Porto de Santos e a margem direita do Porto, que sempre me refiro, quando a gente faz o cálculo da importância populacional, a gente tem um valor de investimento muito alto, mas quando a gente leva em consideração margem esquerda do Porto com margem direita, essa é uma obra de fundamental importância para o desenvolvimento regional. Olha, André, eu vejo que aquilo que eu falei anteriormente, falta para nós uma questão de discussão sistêmica de desenvolvimento econômico regional. E envolve nisso aquilo que eu comecei a falar quando nós começamos lá no Inova. A gente tinha que discutir os gargalos da Baixada para poder reorganizar a economia regional. Acho que a ligação seca do Porto de Santos ela vai fazer com que as duas margens trabalhem efetivamente, ter mais potencialidade. Mas a gente não pode ser um eterno embarcador de mercadoria para exportar e receptor de mercadoria que chega ao país, né? E que depois não fica aqui, matérias-primas secundárias que não acabam ficando aqui na base territorial nossa, que podem ser reprocessadas para ser jogadas para o interior do Brasil, do estado de São Paulo, ou para outros países da América do Sul. Eu acho que não é só essa ligação seca que nós temos que lutar. Nós já estamos no gargalo total do sistema imigrante Anchieta. Junto com a ligação seca dos dois lados, nós temos que fazer com que saia a terceira pista da Imigrantes, ou o túnel que liga até o Rodoanel, para que a gente consiga fazer com que não haja conflito entre o turismo, que é importante para a Baixada Santista, e a nossa atividade econômica, industrial ou portuária dentro da Baixada Santista. Então, eu diria que nós temos que pressionar para que essas duas coisas aconteçam. O ferro-anel, ele é fundamental, parece tão distante da gente, mas sem ferro-anel não existe uma agilidade no sistema de carga do Porto de Santos, o que pode facilitar as duas margens, efetivamente, não é só a passagem seca. Acho que a questão da passagem seca não pode ser uma definição de interesse econômico de alguém, mas tem que ser uma estratégica de longo prazo. Quer dizer, essa ligação, ela precisa levar a melhor tecnologia que não atrapalhe o crescimento do Porto de Santos, que possa se expandir para dentro do canal. A gente sabe muito bem que algumas das decisões técnicas podem travar definitivamente o crescimento desse porto. A gente precisa fazer essa lição de casa e discutir o sistema viário regional. A gente precisa fazer com que a Baixada destrave essa economia. Nós envelhecemos e não reorganizamos a economia regional. Nós estamos aceitando esmolas econômicas periodicamente, então obras que vão alavancar outras atividades, outras regiões economicamente, e a nossa fica ultrapassada. 2.0 segue com a presença do ex-prefeito, ex-deputado Alberto Mourão, também com Paulo Henrique Cremonesi e com André Orsini, depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta segunda-feira tem do time de comentaristas daqui da TV Cultura Litoral, o André Orsini, empresário, o advogado Paulo Henrique Cremonesi. E temos como convidado o ex-prefeito de Praia Grande, ex-deputado federal, Alberto Mourão.
O Alberto Mourão citou o Andaraguá, né? O que você gostaria de dizer para ele sobre o Andaraguá, hein, André? Você que é o idealizador, o concretizador dessa ideia que parece que finalmente vai sair, né? Você falou de 16 anos, né? 16 anos de trabalho. O que eu posso dizer é não desista de nós, né, prefeito? Porque 16 anos ele sempre apoiou a gente no trabalho, aí, nas nossas lutas, que não foram fáceis, né, porque enfrentamos aí diversos órgãos complexos, órgãos estaduais e federais, e sempre tivemos o apoio dele, porque ele tem uma visão metropolitana, de que realmente o final da fala anterior é até quando o Porto de Santos vai ser só para escoar e receber mercadorias e não temos aqui ao lado do porto a indústria de transformação. Então o que nós temos que é integrar a indústria de transformação próxima ao porto, agregar valor para poder aumentar o nosso tipo de serviço e principalmente aumentar o tipo de emprego qualificado, né? Então a gente tem trabalhado, eu tenho comentado sempre com o prefeito da nossa luta para janeiro reativar a obra e finalmente começar o complexo, né? Prefeito, o Andaraguá pronto é outra Baixada Santista que a gente vai vivenciar? Não tenha dúvida disso. Se a gente olhar o cenário de Guarulhos nos anos 70, 80, quando até houve grandes críticas àquele governador, que era o Paulo Maluf, eu me lembro, um lugar que só tinha neblina, que era uma terra de lixão. No fim, o que é Guarulhos hoje, o que é a Grande São Paulo, deve ao aeroporto de Guarulhos. Não existe um espaço para ser ocupado naquela região. Viracopos está se transformando nisso. Viracopos está enorme. Viracopos está revolucionando as cidades no seu entorno. E nós estamos estrategicamente colocados ao lado do Porto de Santos, que essa sinergia porto-aeroporto é fundamental. Nós precisamos remodelar e modernizar nossa ferrovia em cima para que a gente tenha essa sinergia porto-aeroporto, ferrovia, rodovia bem estruturada. Pode alavancar a economia regionalmente, a opção até de um centro de exportação. A gente pode ser, não só na questão do turismo doméstico, mas sim crescer nessa questão. E uma coisa é certa, Paulo Schiff, a questão do transporte de carga aéreo é o que mais está crescendo no mundo e vem crescendo. É uma coisa que não tem como se evitar o crescimento disso, até porque a gente tem baixo peso e alto valor agregado nos produtos. Automaticamente torna viável o transporte de carga aérea. E os aviões cada vez mais vão ficar com capacidade de carregar carga a baixo custo, né? A realidade é que nós podemos ter aí uma alavancagem da economia através de uma nova dinâmica de transporte, né? Da infraestrutura de transporte aéreo. Eu diria que ele é a opção para remoçar a economia regional, para reorganizar a economia regional. A gente não pode perder essa oportunidade. Nós estamos falando de uma pista de 2 quilômetros, nós estamos falando de algo maior que não compete com os outros 2 aeroportos. Aliás, está saindo avião elétrico aí. A própria Gol já comprou, acho que 100 aviões elétricos, né, que vão evolucionar o transporte de curta distância também, novos aeroportos, trazer um turismo diferenciado para cá. Eu vejo assim, o Andaraguá, com seus 1.800.000 metros de galpão empresarial, pode amanhã ser a sede desses grandes grupos de e-comércio que estão vindo para a América do Sul. Nós não podemos perder essa oportunidade, nós vamos perder ela para o interior. Não que a gente está disputando espaço econômico, né? E não há dúvida que a gente precisa disso. Eu acho que o Andaraguá é o que está mais perto de oferecer essa condição neste momento, porque está com a licença na sua finalidade, na sua finalização. O mundo está se voltando, né, para se reorganizar do ponto de vista econômico pós-pandemia. Muitas coisas estão mudando do ponto de vista de relações comerciais e relações humanas, e isso vai impactar. E é a hora de a Baixada dar unidade para que a gente possa tirar isso, que pode ser a mola propulsora da economia regional, assim como foi no passado o polo industrial e petroquímico de Cubatão. Acho que a gente não pode deixar de desistir do polo industrial e petroquímico de Cubatão. A gente precisa entender que ali já está impactado, reorganizar ali é fundamental, estratégico. Não tem sentido um pier de atracação 2 sendo usado uma vez, 2 por semana dentro de um porto
porque a gente falta porto, a cabotagem ainda não está aquecida como a gente esperava, e o porto da Cozipe é fundamental para fazer isso, para que a gente possa alavancar a cabotagem como instrumento muito forte também para nós. Zipa, você vê com esse potencial que o prefeito cita de alavancamento da cabotagem? Vejo e embora seja prescindível qualquer tipo de ratificação, né, de testemunho sobre o que o prefeito falou, eu trabalho com o direito dos seguros, eu trabalho com o direito dos transportes e eu sei da importância de um aeroporto regional, principalmente para a movimentação de cargas. O quanto isso vai impactar. O Brasil não é uma potência maior porque dos grandes países do mundo, dos países, quando eu falo grande, eu falo economicamente, não só de tamanho, dos países mais importantes economicamente do mundo, o Brasil é o que tem o pior cenário de infraestrutura e de logística. Então nós precisamos melhorar isso, nós perdemos bilhões de dólares por ano por conta da logística. O produtor de soja do centro-oeste brasileiro gasta 3 vezes mais do que o seu competidor argentino ou norte-americano para embarcar a carga. A soja não vai a bordo do avião, evidentemente, mas quando se tem um aeroporto, quando se tem um ferro-anel, como o prefeito falou, quando se tem um incremento da navegação de cabotagem, quando se tem terminais melhores, tudo vem a reboque. Então, esse prejuízo que o Brasil sofre, ou esse não ganho, isso aí efetivamente mudará. Eu fico muito contente ao ouvir um político com visão, isso é visão de estadista, é visão macro, geral, como o Orsini falou, e fico muito contente de ouvir um empresário que fala num projeto de 16 anos. Então, num país que é pautado no imediatismo, alguém falar de algo, uma luta de 16 anos, um empreendedor, dá até um certo alívio para o cidadão comum como eu. Agora, André, o prefeito Alberto Mourão, ele já citou 2 vezes a questão do turismo na Baixada, que é uma atividade importante e que tem que ser harmonizada com a atividade portuária, com as outras atividades da Baixada. Existe a ideia, o governo do estado lançou um projeto da criação de distritos turísticos. Vinhedo já criou, né, um distrito turístico com os parques. A Baixada parece que não se movimentou nessa direção ainda, né, André? É que a Baixada, Paulo, no meu ponto de vista, assim, ela ainda não entendeu o que ela quer fazer com o turismo, né? O turismo tem que ser mais profissional. Você pega um exemplo, o próprio turismo de passageiros de navios passageiros. A gente não tem ainda operadoras turísticas na Baixada que façam programas com mais de 3 dias, o que é um absurdo, porque não dá para você conhecer 135 quilômetros de litoral em apenas 2 dias ou 3 dias. Você tem que vender pacotes para que a pessoa chegue aqui na região e vá até Peruíbe, vá a Bertioga, vá a Mongaguá, visite Praia Grande, conheça o Guarujá. Então, quer dizer, eles só acabam aproveitando o litoral norte, então eles só acabam querendo vender aquilo que já está ali no dia a dia. Quando a gente esquece que Peruíbe tem praias belíssimas, que Praia Grande tem uma história, que Cubatão tem uma história, quer dizer, o que a gente tem que criar é que realmente se criar um distrito turístico, mas um distrito turístico voltado para as 9 cidades com programas que tragam operadoras turísticas em convênio com os hotéis e venda no balcão do check-in do hotel já o passeio para o passageiro, assim como é feito no Nordeste. Quando você faz o check-in num hotel no Nordeste, o próprio recepcionista do hotel já te vende o pacote, porque ele quer que você faça o passeio. Então, é importante que a gente faça isso. A gente tem que, e o prefeito aí citou o Inova, lá em 2019, quando começamos a trabalhar, chegamos a trazer a secretária de Turismo de Santa Catarina exatamente para isso, porque Santa Catarina foi um estado que valorizou demais as festas regionais. E nós precisamos valorizar as nossas festas regionais para ter turista o ano inteiro. Então, é importante que a gente trabalhe com o turista, mas mais importante do que isso é a gente entender e saber como vender turismo. Perfeito. Qual é a ideia para alavancar o turismo da Baixada Santista, do litoral norte, do litoral sul, até do Vale do Ribeira? Olha, ninguém faz turismo. Você que visita o local, você tenta explorar o máximo possível o seu entorno. Você não fica dentro de uma casa, você não fica dentro de um hotel. O hotel é meio, não é fim, né? A não ser que você tenha um grande resort, que tem aí na Disney, que nem em outro lugar, que você vai lá ficar dentro do hotel. Mesmo assim, você ainda vai procurar outro lugar para sair. Eu acho que a Baixada, olhando ela, esses 150 quilômetros, 160 quilômetros, de ponta a ponta de Bertioga a Peruíbe, e até o
um pedaço do Vale do Ribeira tem condições de incrementar o turismo. O turismo, tanto não só de praia, porque a gente não precisa fazer outra coisa, você tem a questão das cachoeiras, você tem hoje o turismo ecológico é muito forte, né? Está crescendo bastante. O que a gente precisa é envolvimento de todos os atores nesse processo. Eu acho que o que eu vejo assim que acontece muito é pacificar a concorrência. Eu vejo que algumas cidades, infelizmente, elas acabam fazendo uma luta contra, porque se não vier para mim, não vai para lugar nenhum. É uma coisa meio esquisita. E a gente sabe muito bem, voltando ao início da minha fala, ninguém se desloca, quando gasta recurso de transporte e de hotel, ele quer potencializar a sua estadia no local, tem que aproveitar ao máximo. A gente tem que tornar ele mais profissional, até a própria agência desenvolver pacotes. É o que o André falou, nós pegamos aí 1 milhão de passageiros por fim agora na temporada de dezembro e janeiro de navios, e a gente pega essas pessoas, bota dentro do navio, elas não ficam um dia sequer na Baixada. A gente não tem um pacote para vender que possa desenvolver ideias para a região. A gente tem que agregar valores novos na Baixada. A gente perdeu a oportunidade de ter até equipamentos na área de esporte, como a piscina de onda, porque a gente sabe que mar não tem toda hora onda, a gente também não é o melhor lugar do mundo de ondas, mas tem atrativo climático, né? Mas a gente acabou perdendo para o interior. A gente precisa, então, pensar de forma empresarial o turismo, não é pensar ele como forma artesanal que nós estamos fazendo. É o que acontece, né? Não é o que acontece. Ele tem que ser pensado e aí tem que ter pesquisa de mercado. Eu acho que a gente fica gastando dinheiro, cada um com o seu dinheiro do fundo das instâncias. Se a gente hoje tivesse contratado os 9 municípios, através do Condesb, uma empresa profissional, não vendedora de de projetos que não vão sair do papel, mas sim efetivamente um projeto de repensar a Baixada do ponto de vista turística, né, do ponto de vista empresarial de turismo, talvez a gente consiga tirar essa situação que nós estamos passando. Há necessidade de fazer isso. Assim como eu falei a todas as atividades econômicas. Quando eu falei de fazer um rearranjo produtivo, a gente, no setor de serviço, no setor industrial, no setor de serviços de turismo, a gente vai ter que fazer a seleção de casa. Há necessidade. O Inova tinha essa proposta, repensar. O prefeito Alberto Mourão vai contar para a gente se ele ficou surpreso com a aproximação do Geraldo Alckmin, que conviveu muito com ele no PSDB, o Geraldo como governador, ele como prefeito ou como deputado, do ex-presidente Lula. E se o Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, é danado mesmo para conseguir essa aproximação surpreendente. Ontem à noite teve um jantar em São Paulo, promovido por advogados, lá no Figueira Rubaiá, que reuniu Lula e Alckmin. Depois do intervalo. O Marcos. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta segunda-feira, que tem como convidado o ex-prefeito, ex-deputado federal Alberto Mourão, que saiu na semana passada do PSDB, anunciou a saída do PSDB, e tem como comentaristas o empresário André Orsini e o advogado Paulo Henrique Cremonese. Prefeito, o senhor se surpreendeu com a saída quase simultânea com a sua do PSDB, do ex-governador Geraldo Alckmin e, pior, com a aproximação dele do ex-presidente Lula politicamente? Olha, para mim foi surpresa. Falar que não foi surpresa seria uma mentira, né? Eu não imaginava que o Geraldo desse essa guinada. Mas eu acho que todos os eleitores estão passando no país, né? A gente ter pessoas disputando a eleição, independente se é verdade ou mentira, mas quando você violentou os direitos individuais de alguém para fazer justiça, você pode também usar isso como mote no futuro para violentar os direitos individuais de muitas pessoas simples, né? Porque quando a cidadão mais comum não tem essa percepção de que quando começa uma ditadura, seja ela no legislativo, ou no judiciário, ou no executivo, ela nunca acaba bem ali na frente, né? A gente tem exemplos de ocorrências dessa no mundo todo na história, né?
Mas como a gente não gosta de ver história, a gente acha que história é história, tem que estar lá no livro só, a gente acaba não entendendo melhor o presente e o quanto ele pode estar construindo de forma errada e equivocada. Porque o comportamento da raça humana, ele tem um DNA, tem ali uma base, né? Ela muda de acordo com o momento que nós estamos vivendo, espaço, tempo e energia, mas ela tem o seu fundamento de ser humano ali, né? A gente fala ser humano, mas desse jeito aí, né? E eu acho que eu tenho a clareza para mim que a gente não pode dar vazão a esses pensamentos ultrapassados, né? De que tudo se resolve na porrada, na pressão, é o que eu penso, não é o que nós pensamos, né? Isso não pode. Eu digo o seguinte, quando você não tem opinião, então não seja contra, aceite os argumentos de quem tem opinião que está tentando discutir, e vamos seguir esse rumo. Mas você não pode se omitir no processo de discussão de uma sociedade. Eu acho que é esse jeito que o Geraldo está passando, um momento difícil. Eu acho que ele sofreu, dentro do PSDB, a insatisfação de ter sido traído, de ter sido ultrapassado, de ser passado para trás, e depois de ser isolado do ponto de vista político dentro do próprio partido que ele acabou de construir. Talvez ele esteja vivendo aquele momento de eu vou retalhar, né? Não sei se é isso que está acontecendo com ele. Me desculpe a sinceridade, mas a gente tem a impressão... Ontem mesmo eu pensava sobre isso, quando eu vi a matéria. Falei assim, será que ele não está tentando fazer aquele papel de mulher ou pai, o marido traído? Vou retalhar contra e faço uma burrada? Não sei. Acho que todos os atores têm algo a contribuir. Você vê, mas também você tem alguém que destruiu o país fazendo justiça. Porque ele não pode ferir os direitos constitucionais, ele não pode quebrar empresas para fazer a justiça. Ele tinha que ter um equilíbrio, fazer a justiça acontecer com equilíbrio para que a gente... os danos não justificam as ações das pessoas. Então, assim, quem está no poder hoje, às vezes fala o que um cidadão comum quer pensar. Isso é fácil. Olha, eu estou cansado de ser multado na estrada. Tem que acabar com esse negócio de radar. Não, não é assim. Vamos pensar assim, eu estou cansado de ser multado, a gente pensa para acabar com a indústria de multa e vamos estabelecer como manter mais segurança no trânsito sem efetivamente encher o bolso de alguém com a indústria da multa. Mas ele consegue mexer no coração das pessoas com esse sentimento comum. Eu estou cansado de fazer isso, estou cansado de fazer aquilo, estou cansado de fazer... Você vê que ele está sempre colocando lá algo que o cidadão comum está cansado. Agora, é aquele médico que quando você chega no ponto-socorro, ele resolve o seu problema, tira a sua dor, resolve o seu problema e manda você para casa. Uma semana depois você morre do coração, uma semana depois você morre de uma doença qualquer. Ele, médico, era bom, tirou minha dor. Ele pensava como eu, estava doendo. Mas ele não solucionou o meu problema. Né? A gente precisa ter essa percepção disso. Então, acho que aqui, o que o Geraldo está passando é que ele está falando assim, poxa vida, eu era sou um bom político, tenho uma boa posição minha, mas de repente eu me vi jogado para fora desse partido que eu acabei de construir. É isso, é o sentimento talvez que eu tenho sentido também, que de repente eu lutei tanto durante anos e anos, né, quase 20 anos, e de repente a gente se vê coordenando uma campanha colocada à margem do processo de discussão política dos destinos da Baixada Santista, dentro do partido. Dos outros, fora do partido, eu não posso perder meu direito de cidadão comum de discutir. Mas dentro do partido, ser colocado à margem é me sentir isolado e traído, porque quem saiu para a campanha fui eu ajudando a coordenar essa campanha regionalmente. É uma espera dentro do partido. Olha, eu acho que está todo mundo atônico com essa atitude, né? A gente pode entender, mas quais são a repercussão disso? O que ele agrega na campanha do Lula? Ela está polarizada, a eleição nesse momento. Tem aí alguns atores bons, mas às vezes são meio loucos, que nem o Ciro Gomes. Ele é um ator político legal, eu acho que ele tem ideias, né? Eu diria que ele tem um pouco desse jeitão do Bolsonaro, meio assim aloprado, né? Mas é um aloprado com capacidade intelectual. Mas tá ruim de candidatura, viu? Tá ruim, tá muito ruim.
Agora, Cremonese, o prefeito fez uma análise da decepção do Alckmin com o partido. São 33 anos, ele até fez uma analogia com a decepção dele, que são 20 anos de PSDB. E você tem um diagnóstico da sua decepção com o Alckmin pela aproximação do Lula? Assim, eu concordo com tudo que o prefeito falou. Realmente é um processo muito doloroso, porque foi um nome forte, quadro forte do PSDB, identificado com a história, como ele mesmo, e de repente o partido começa a fechar portas, de forma até injusta, para os dois. Agora, eu não entendo realmente, e fico feliz de perceber que o prefeito, que tem experiência política, também não conseguiu enxergar em que essa eventual parceria Lula-Alckmin pode ser boa para um dos dois. A ideia de eventualmente pacificar o lado mais agressivo, mais radical do PT, eu não acredito. Porque se o Lula vencer a eleição, o problema atual vai continuar, a crispagem ideológica. Não tem a menor dúvida que todo mundo, simpático ou não ao Bolsonaro, mas que não se identifica com o PT, vai começar a metralhar no dia seguinte. Eu falo com toda a sinceridade do coração. Se o Lula fizer chover pepita de ouro, pedra de ouro, eu não vou ver os baldes que as pessoas podem eventualmente recolher, mas eu vou acusar aquela primeira que bater na cabeça de alguém. Então, a crispagem ideológica vai continuar. Nós precisamos de pessoas que são pacificadoras. O Alckmin seria, mas não sei se atrelado ao Lula vai conseguir. Também eu entendo que tem muita gente dizendo que pode a candidatura do Dória ganhar fôlego. Eu não consigo enxergar isso. Sinceramente, posso estar completamente errado, mas não consigo enxergar isso. O Alckmin, eu falava aqui com o Orsini durante o intervalo, é aquele político que se fizer um gol de bicicleta, as pessoas ainda... O Dória, desculpa. As pessoas ainda vão achar feio, né? Então, é muito cedo para se falar o que vai acontecer. Vai depender muito da economia. Se a economia melhorar, o Bolsonaro ganha fôlego, né? Então, as variantes são muitas, assim, é bem difícil. Agora, o Dória é torcedor do Santos, andou jogando bola aí na Vila Belmiro, e se precisar fazer o gol de bicicleta, pode ter certeza que ele vai fazer o gol de bicicleta. Agora, André, o Geraldo Alckmin pode ser aí fazer a função, como disse o Cremonese, como pensa o prefeito, de algodão entre os cristais? Pode, mas eu também não acredito, viu, Paulo? Eu entendo a análise do prefeito Mourão, daquela sensação de traição, porque ninguém gosta de ser traído, ainda mais quando você tem mais de 20 ou 30 anos, seja fundador de um partido e de repente ser colocado para trás a sua opinião, a sua posição política, sem sequer ser escutado, né? O PSDB criou, durante esses anos todos, muitos caciques. Eu digo que o PSDB hoje é um partido de cacique sem índio. Então, quer dizer, aí há um momento que esses caciques rumam para outros setores e acabam sendo concorrentes daquele que o criou, né? E o PSDB, eu acho que cometeu essa falha, né? Ela não soube valorizar aquele que construiu a sua história. Mas eu também vejo que o Geraldo Alckmin, por mais que ele tenha um sentimento ali de ter sido traído, ele não iria se juntar com um partido de esquerda, de alguém que politicamente está hoje nas pesquisas, porque é um nome bem conhecido, talvez o nome mais conhecido politicamente. A gente sabe que ainda faltam muitos meses. Na hora que começar a campanha, ele vai ser atacado por aquilo que ele fez e não há dúvida de que esses índices eleitorais dele caem. Agora, eu vejo que é mais positivo para o Geraldo nesse momento, porque está tendo uma projeção até nacional, né, de estar junto com o vice-presidente, mas fortalece muito ele numa negociação com outros partidos, porque ele pode não ser o vice de Lula, mas ele pode indicar o vice do Lula e ele sair ao governo do Estado. Então, eu vejo que assim, o Geraldo está muito mais testando até onde vai a capacidade dele nacionalmente, do que está pensando politicamente em fazer uma aliança com o ex-presidente Lula. Prefeito, foi uma honra ter a sua participação aqui no Opinião 2.0 nesta segunda-feira, e foi um prazer perceber a energia, a clareza, a disposição de continuar na luta política. Mais alguma mensagem final para o telespectador daqui da Cultura Litoral? Olha, eu queria até aproveitar a fala dos dois para dizer o seguinte, né? Não há dúvida que o Geraldo está sendo um pouco mais coerente nesse processo todo, porque ele tem
ele tem voto de pobreza, ele tem uma militância dentro religiosa que faz ele pensar um pouco mais para o centro-esquerda do que efetivamente para uma centro-direita. Automaticamente, ele acabou fazendo essa sinalização, que eu estou concordando com o André, para poder marcar um ponto. Eu acho que sim, abrir um espaço aí numa eleição para o governo do Estado. Me dá a impressão que, tipo assim, se vocês me aceitam como candidato a vice-presidente da chapa, vocês podem aceitar para abrir mão para o governo do Estado. E aí abre campo para o seguinte: ser candidato a governador pelo PSD, mas aí com apoio do governador, do presidente da República e do PT, da esquerda. Aí ele soma essa esquerda em volta dele e aí ele vira governador com mais facilidade, né? Porque ele também, a gente sabe, né? Ele já governou muito tempo, tem uma certa resistência. Eu acho que talvez ele esteja marcando alguma coisa. Ele está jogando um xadrez aí. É um jogo que o Geraldo sabe jogar bem e, como todo mundo diz, ele fala poucas palavras. E aí, quando ele fala pouco, a gente precisa entender os poucos que ele falou, as palavras que ele falou, se a gente consegue juntar. É jogo, tem que buscar diversas palavras que ele falou, diversas entrevistas que ele deu ao longo de um período para a gente construir a ideia do jogo que ele está fazendo. Bom, meu muito obrigado por participar do programa com vocês, com esses atores importantes aí do seu programa de hoje. Para mim foi um prazer estar falando. Peço desculpa por estar falando tão de longe, mas eu precisava tirar esse tempo de descanso. A você, Paulo Schiff, foi um prazer estar participando do seu programa e aproveitar esse período anterior aqui de Natal e Ano Novo, desejar a toda a população da Baixada Santista um bom Natal e um próximo 2022, que a gente melhore o país gradativamente. Precisa sair desse marasmo. 2022 é importante para a sociedade brasileira, é importante para a Baixada Santista. Vamos a políticas para poder construir um país melhor. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo a participação do ex-prefeito Alberto Marão, ex-deputado federal, ex-prefeito de Praia Grande, agradecendo a participação como comentaristas do Paulo Henrique Cremonesi, advogado, do André Orsini, empresário, o trabalho da equipe de jornalismo antenada, esperta daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, ou de meia-noite na reapresentação, um pouquinho depois da meia-noite, hoje segunda-feira, por causa do Roda Viva, e uma ótima semana para você que você merece.